Olá, boa noite. Está no ar o Jornal da Univates. Confira os destaques de hoje. Dia da Infância, momento de discutir as condições educacionais dos pequenos. Treinamento para combate à dengue e ainda gestão de marcas é tema de palestra. Isso e muito mais a partir de agora, aqui no Jornal da Univates, segunda edição. Os vereadores de Lajeado aprovaram os 3 projetos da Comissão de Finanças do Legislativo. O texto fixa a remuneração de vereadores, prefeito, vice e secretários de 2017 a 2020. Só os vencimentos dos chefes das secretarias municipais vão ser reajustados para R$ 10.800. Os demais ficam congelados. De acordo com um dos projetos, os secretários municipais recebem um aumento de R$ 1.500. Já para os cargos de prefeito, vice e vereadores, só haverá aumento de 1 ano, respeitando os índices inflacionários. A unidade Parceiros Voluntários do Vale do Taquari faz a 8ª edição do Desafio Voluntário. A mobilização desse ano acontece nos dias 29, 30 e 31 de agosto. A iniciativa tem como objetivo estimular a comunidade da região dos vales no desenvolvimento de ações voluntárias dos mais variados gêneros e segmentos. Treinamento para combate à dengue. Hoje pela manhã teve atividade de prevenção em Estrela. Quem traz os detalhes é Marcos Rucha. Secretaria da Saúde de Estrela, em parceria com a 16ª Coordenadoria, com sede em Lajeado, realiza uma atividade de capacitação para agentes de saúde e endemias aqui no município de Estrela. Para falar um pouquinho sobre isso, eu converso com a Carolina Gualdi, que é bióloga da 16ª. Carolina, por que realizar esse tipo de ação e essa parceria também com o município? Então, na verdade, desde o final do ano passado, quando houve esse momento de emergência em saúde pública frente ao combate ao Aedes e todas as doenças transmitidas por ele, houve uma nova forma de trabalho, então mais próximo entre a vigilância e a atenção básica. E a gente está agora, as coordenadorias do estado estão no momento que houve no final do ano passado de emergência em saúde pública, houve uma aproximação entre a atenção básica e as vigilâncias, para que junto se consiga um combate efetivo ao Aedes aegypti, Então, as coordenadorias de todo o estado estão promovendo capacitações com os municípios, com os agentes de endemias e com os agentes comunitários de saúde para estruturar melhor esse trabalho e que a gente consiga ter um sucesso em combater esse mosquito. E Estrela, principalmente considerado município infestado pelo Aedes e também um caso recente de chikungunya, isso preocupa também e exige esse tipo de ação? Com certeza, Na verdade, aqui na região a gente tem 4 municípios infestados, que é Estrela, Taquari, Teutônia e Lajeado. E isso está exigindo, com certeza, um esforço, tanto dos profissionais da saúde quanto da população. A gente sabe que os criadouros eles estão nas residências. Então, as pessoas, com certeza, elas precisam se conscientizar. Essa questão, muitos colocam a questão, mas agora está frio. Não, isso só torna mais lento o ciclo do mosquito, mas ele permanece. Então, é muito importante o empenho de cada um na sua tarefa diária. E normalmente essa ação era coordenada e executada pelos agentes de endemias, mas os agentes de saúde também vêm sendo envolvidos ultimamente nesse tipo de ação. Na verdade, isso é uma atribuição também de um agente de saúde, de um outro modo, mais voltado à educação, à conscientização, principalmente porque ele tem um contato muito próximo com a comunidade. Então, são ações que se somam. E aqui no estado que esse trabalho do agente comunitário de saúde agora que está sendo trabalhado de forma mais profunda, mas já são atribuições que se somam, que são dos dois, Então está sendo agora trabalhado de uma forma mais efetiva. Perfeito. Carolina, obrigado pelas informações. Com imagens de Elivelto Marques, Marcos Rucha para o Jornal da Univates. Segue até sexta-feira a coleta de lixo verde nos bairros Santo André, Universitário e Alto do Parque de Lajeado. Material de roçadas, ajardinamentos e poda de árvores vão ser recolhidos no município. Entulhos não são responsabilidades do poder público. Nesse caso, deve ser contratado o serviço de teleentulho. A seguir, a gente fala sobre infância e leitura. O Jornal do Univates volta depois do intervalo. Na sessão de ontem, os vereadores de Lajeado aprovaram um projeto de lei que autoriza o repasse mensal de R$ 26 mil ao Centro Regional de Tratamento e Recuperação do Alcoolismo, a Central, para pagar até 10 internações de pacientes. Esses pacientes precisam morar em Lajeado e serem indicados pela Secretaria Municipal de Saúde. O repasse mensal atende a uma solicitação encaminhada pela direção da clínica.
As obras de duplicação da BR-386 seguem paralisadas. Em reunião com representantes do DENIT, membros da SIC e da ANVAT debateram a retomada dos serviços. A entidade vinculada ao governo federal alega que faltam recursos. Cerca de 40 milhões de reais são necessários para terminar a duplicação dos 5 quilômetros entre Estrela e Fazenda Vila Nova. A expectativa é que a duplicação entre no orçamento da União para 2017. Hoje é o Dia da Infância, momento de refletir sobre as condições sociais, econômicas e educacionais em que as crianças vivem. Além disso, em Lajeado acontece a Feira do Livro. Então, nada mais justo que aliar as datas e falar sobre a importância da leitura no crescimento dos pequenos como cidadãos. Ser criança é brincar, aprender, ler, é viver um momento importante da vida. Nessa fase se constrói o adulto do futuro. Que é ali que ele aprende, que é ali que ele tem a base e que é ali que ele está se formando pro resto da vida. Tanto que eu acredito que na primeira infância o que ele aprende fica pro resto da vida. É a base. Um bom adulto foi uma boa criança. A leitura está ligada ao processo de crescimento, formação de um ser humano pensante e crítico. As crianças, elas precisam disso, desse momento da leitura. Então, quando eles são pequenos, né, que eles ainda não sabem ler, então o professor deve propiciar esse momento, porque senão, se eles não tiverem isso, eles não vão se tornar futuros leitores. O pequeno Leonardo tem apenas 7 anos, mas já conta as histórias que leu nos livros da biblioteca. Eu sei um pouquinho do dragão comilão. O dragão comilão comia grama, ele se enjoou e queria comer outras coisas. Ele começou a comer palavras, aí todo mundo ficou sem saber o que falar. As crianças crescem com exemplos que estão ao seu redor. Brenda está no 2º ano das séries iniciais. Com o exemplo da professora, já sabe o que quer ser quando crescer. Sou professora. E por quê? Que daí eu posso ajudar as crianças. E hoje, assim, agora que tu é pequenininha e tal, tu já ajuda na sala de aula? Um pouquinho sim. Eu acho que a infância é tudo. A criança que vive a infância, que brinca na infância, que aprende as regras na infância, se torna um adulto nota 10, que nem eu digo, nota 1000. Ser criança é viver um dos momentos mais especiais da vida. É sorrir e dar oi para um longo futuro recheado de aprendizados. Feijão ajuda a diminuir a inflação. O índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, considerado uma prévia da inflação oficial, perdeu força de julho para agosto, ao passar de 0,54% para 0,45%, segundo o IBGE. Apesar da desaceleração observada, a taxa de agosto é a maior para o mês desde 2004, quando o indicador subiu 0,79%. De julho para agosto, o que mais contribuiu para que o IPCA desacelerasse foi a alta de preços dos alimentos, que recuou de 1,45% para 0,78%. Dentro desse grupo, o feijão carioca, considerado o novo vilão da inflação, subiu bem menos de uma prévia para outra. Depois do intervalo tem previsão do tempo aqui no Jornal do Univates. Nós já voltamos. A Cultura Arte 2016 de Arroio do Meio começou ontem e segue até dia 9 de setembro. As atividades acontecem na Praça Flores da Cunha, Rua de Eventos, Casa do Museu e Clube Esportivo de Arroio do Meio. A principal atração é a 26ª Feira do Livro, que acontece de 5 a 9 de setembro. Em paralelo, acontecem atividades no Palco de Talentos, Salão Estudantil de Arte e Projeto Centro Cultural SESI e Escritor Presente. A Feira das Profissões do Colégio Madre Bárbara acontece na próxima sexta-feira. O evento aberto a pais e alunos de escolas de toda a região começa às 7h30 no ginásio da escola. 15 universidades devem participar. A expectativa é de receber mais de 1.000 pessoas na feira. A Univates vai montar um stand e espera a comunidade com professores e estudantes dos cursos da instituição. O cartório eleitoral da 29ª Zona Eleitoral de Lajeado recebeu no último domingo 8 pedidos de impugnação de candidaturas ao cargo de vereador em Lajeado nas eleições de outubro próximo. Todas as demandas apontam possíveis irregularidades envolvendo prazos de troca de partido e filiações. Os processos foram repassados hoje e vão ser analisados pelo juiz eleitoral da comarca de Lajeado, Luiz Antônio de Abreu Johnson. Na hipótese da Justiça Eleitoral acatar as impugnações, os partidos têm até o dia 12 de setembro para apresentarem outros candidatos substitutos.
Agora a gente fala de previsão do tempo. Amanhã pouca coisa muda e o dia segue ensolarado. As primeiras horas da quinta-feira vão ser amenas. Já à tarde devem ser mais quentes. Confira agora as marcas previstas para amanhã. Em Lajeado, a temperatura fica entre 11 e 28 graus, 9 e 26 em 2 Lajeados. E na cidade de Poço das Antas, a mínima deve ser de 11 e a máxima de 28 graus. A seguir a gente fala sobre gestão de marcas. A gente já volta. Estamos de volta para falar de futsal. A LAF tem mais uma baixa para a sequência da temporada. O jogador Lucas Selbach acertou com o Guarapuava do Paraná e deixou a equipe lajadense. Lucas era um dos jogadores mais experientes do atual grupo da LAF. A proposta do Paraná chegou no começo da semana. O jogador conversou com a direção da LAF e acertou a sua liberação. Lucas Selbach se despediu ontem dos companheiros e agora viaja ao Paraná para se apresentar ao novo time, onde ele vai disputar o Campeonato Paranaense. Hoje à noite tem evento sobre gestão de marcas com a participação de Jaime Troiano aqui na Univates. Mais cedo eu conversei com o palestrante. Confira agora os detalhes do evento, que marca os 15 anos do curso de Publicidade e Propaganda da Univates. Jaime Troiano trabalha há cerca de 34 anos na área de gestão de marcas e conhece muito bem o mercado. Jaime, hoje, qual a importância do branding, seja na esfera pública, política, enfim, na iniciativa privada, qual a importância do branding nas organizações? Olha, hoje e na verdade há muito tempo, há muitas décadas, branding com esse nome ou com uma preocupação legítima com marca sempre foi muito importante, será cada vez mais. Talvez a importância maior do branding é você conseguir fazer com que a relação que você tem com a tua empresa, com a tua marca, com a sociedade, seja uma relação de harmonia, onde você traduz o que você faz por meio de benefícios que a tua marca é capaz de apresentar. Branding é resultado no fim do dia. Há vários indicadores que mostram como o branding profissional gera fluxo de caixa, satisfação interna, orgulho pessoal para quem carrega o crachá dentro de uma empresa e assim por diante. Agora, o quanto isso é praticado ainda são outros 500. Não é tão intenso quanto a gente gostaria, quanto a gente acha que seria importante para as empresas. Se trabalhado de forma eficiente, correta, pode trazer resultados positivos, até mesmo financeiros para a empresa, para a instituição? Eu acho que há 3 tipos de resultados que um branding profissional autêntico é capaz de trazer. Começando pelo financeiro que você citou, né? Está muito claro hoje quando você compara empresas na Bolsa de Valor, por exemplo, que tem uma preocupação séria com o branding e as que não têm. As que têm sempre um gráfico mais alto, uma capitalização de mercado maior. Então isso significa mais fluxo de caixa, mais resultados, portanto, mais satisfação para os seus acionistas, mais dividendos, etc. Segundo lugar, branding profissional é aquilo que faz com que as pessoas que trabalhem dentro de uma empresa vão para a empresa na segunda-feira muito mais felizes, né? O domingo à noite, quando toca aquela musiquinha do Fantástico, né? Não é tão terrível. Eu sei que eu vou para uma empresa que tem uma missão dentro do mundo, dentro da sociedade, de fazer algo que é importante, não só para a empresa, mas como para a própria sociedade, né? E em terceiro lugar, eu acho que é importante porque é uma forma de usar dinheiro de uma maneira inteligente. Um dos grandes problemas eternos de comunicação, vocês devem saber disso, é que você joga às vezes 50%, 60% fora o dinheiro que você investe. O problema é que você nunca sabe qual é a parte que você jogou fora. Branding é uma forma de tornar esse investimento muito mais criterioso. Investir o dinheiro de forma correta por meio do branding, seria talvez o branding uma alternativa para se superar essa crise econômica e política que se enfrenta hoje no Brasil e nas instituições privadas também? Eu não chegaria a tanto. Eu acho que branding é uma ferramenta fundamental na gestão das empresas. Acontece que essa nossa crise talvez tenha raízes mais profundas de natureza política, principalmente, de gestão do país. Obviamente, branding ajuda as coisas a acontecerem de uma forma mais inteligente nas empresas, no governo, nas empresas públicas, né? Na academia, etc. Agora, acho que sozinho o branding não ganha a guerra, principalmente essa que nós estamos enfrentando agora. Depende muito mais integração de todos, um olhar do futuro muito mais bem concebido e o que for possível fazer com as ferramentas de branding para isso acontecer mais depressa, será feito, ou poderá ser feito. Tá certo, muito obrigado, Jaime. Lembrando, então, que o Jaime hoje à noite palestra aqui na Univates a partir das 7h30 da noite no auditório do Prédio 11. O Jornal da Univates de hoje fica por aqui. Eu volto amanhã às 6h30. Obrigado pela sua companhia. Tenha uma ótima noite.